Vai, diferenças das escolas angolanas e portuguesas. Lembrando que este vídeo é com base nas minhas experiências e eu só estudei em 2 escolas aqui em Portugal e 2 colégios em Angola. Então se tu és angolano, fica até o final do vídeo. Primeira coisa é que aqui eles não cantam o hino nacional, tipo em Angola os alunos de manhã cedo cantam o hino nacional do país e eles não fazem isso. Eu nem sei se eles sabem. Nós cantamos o hino nacional, nós angolanos, no ensino primário, porque, ora, isso é uma questão histórica. Depois de 75, né, no fim da colonização, Angola juntou-se à Rússia e a Cuba. Rússia esta que é um Estado, vai lá, marxista, socialista, comunista, e também Angola também juntou-se a Cuba, que é um Estado socialista, comunista. Ponto. E Angola, com a independência, enviou muitos quadros para formarem-se nos países aliados, na Rússia e em Cuba. Esses quadros, quando voltam com a experiência desses países socialistas, desses países comunistas. Estamos a falar da Cuba e da Rússia. Chegam a Angola, implementam a mesma cultura de formação nas suas escolas. Portanto, é uma cultura que foi adquirida dos nossos parceiros socialistas, Cuba e Rússia. Logo, se dependesse inclusive de Agostinho Neto, até hoje Angola seria um país completamente socialista, completamente comunista. Mas chegou ali o Zé Du, que inseriu ali em Angola o marxismo-leninismo, né? Que seria, digamos, uma mistura de socialismo com capitalismo, uma coisa misturada, e Angola, portanto, é um Estado socialista e capitalista ao mesmo tempo, ok? Ponto. Mas a cultura que nós adquirimos de Cuba e da Rússia até hoje ainda não foi devolvida. Por isso é que nós cantamos o nacional. E por que em países socialistas e comunistas cantam o hino nacional? Porque esses países têm uma cultura de amor à pátria, amor à nação, tem um patriotismo muito mais enraizado em comparação aos países que são mais democráticos. E se deres conta, países como a Coreia do Norte são muito protecionistas a nível da veneração ao presidente, da veneração ao chefe, da veneração ao território, de amor à pátria, antes de mais e sobretudo, em relação a outros países que têm outras ideologias, né? Portanto, nós adquirimos da Rússia, adquirimos da Cuba essa cultura, ok? E eu não sei se nós estamos bem ou estamos mal ao cantarmos o hino nacional ou não cantarmos. Portanto, gostava que fosses você que me está mesmo a assistir, dizer aqui em comentários se é bom continuarmos assim a cantar o nacional ou se seríamos igual a outros países como Portugal, como ela compara. Cantando ou não cantando, qual é o impacto que isso tem na nossa vida enquanto cidadãos de um país, né? Qual é o impacto que tem, né? E não cantando. E vale dizer que, se perguntares aos portugueses quantos sabem cantar o nacional, vais encontrar 2 em cada 10, ok? Já em Angola vais encontrar pelo menos 8 em cada 10 que sabem cantar o nacional. Porque tudo isso porque cantamos o nacional desde a primeira infância. Ponto. Tá bom? Tá errado? Cada angolano tira as suas conclusões. Continuemos. Quer dizer que aqui a gente não pode ficar nas salas, tipo, a gente só entra quando o professor entra e saímos quando o professor sai. Tipo, eles têm uma chave. E que é totalmente diferente da Angola, porque em Angola a gente entra quando quiser e podemos, tipo, ficar o intervalo nas salas e comer. E eles não fazem isso. E é aqui onde esta menina dá uma aula à senhora Ministra da Educação de Angola, porque, ora vejamos, mas calma aí, antes por favor, faz o like nesse vídeo, meu irmão, inscreva no canal se você é novo, ativa as notificações, partilha esse vídeo aqui para a tua página pessoal do Facebook, para os teus grupos de WhatsApp, se faz favor, ajuda o canal a crescer. Esse canal aqui só vai crescer se você fazer um like. Se não fazeres um like agora e hoje, esse canal não vai crescer e eu vou ter preguiça, vou estar desmotivado para poder voltar aqui e continuar a gravar vídeos. Portanto, por favor, digam ainda, ativa o play, ajuda-me aqui, ajuda o canal a crescer, se faz favor. Faz agora um like, que não custa nada, ok? Não custa nada. Se faz favor. Em Portugal, as crianças não permanecem nas salas de aulas. A questão é muito mais de psicologia do que de economia ou de política, porque, ora vejamos, o intervalo serve para relaxar a espiritualidade, o nosso físico, serve para que os nossos sentidos de visão possam olhar, observar outras coisas. Portanto, intervalo é obrigatório estar fora da sala de aulas, porque na sala de aulas pressupõe-se que toda a atenção do estudante e do aluno fique voltada à aula, ok? Porque o aluno ficou 45 minutos ou 30 minutos atento numa aula, ele precisa de esparecer.
E também aqui entra uma lição para a senhora ministra, vindo da menina, porque as escolas em Portugal têm parques, têm lugares de distração. Tem um parque, tem uma cantina, tem um campo de futebol, tem um campo de basquetebol, um campo multiuso. Portanto, a criança, o adolescente no intervalo tem coisas para fazer, tem distrações, ok? A criança precisa mesmo de mais tempo de intervalo, mais tempo de distração, mais tempo de brincadeira e menos tempo de formação para uma criança, porque tudo a seu tempo e cada tempo para as suas próprias coisas, ok? Vale dizer que a aula aqui que se dá à senhora ministra é que como é que estão nessas escolas? O que é que os alunos fazem nos intervalos? Se calhar os alunos não têm onde ir, por isso é que ficam na sala de aulas. Ok? Porque a sala de aulas se calhar é o lugar mais seguro, porque aí tem algumas escolas, se o aluno sair da sala de aulas, ainda pode ser roubado ele próprio, porque atenção, que também há tráfico de seres humanos nos nossos países ainda, está a perceber? Então, se as escolas não têm condições de dar diversão, entretenimento às crianças, claro, ficar na sala de aula para ser o lugar mais protegido para a criança ficar. Então, estou aqui a dizer, para que lembrá-la, né? Senhora Ministra, falta espaços de diversão para as crianças, para que as salas de aula ficam fechadas, assim a criança quando voltar para a sala de aula tenha as suas atenções viradas única, exclusivamente para o professor. Também pode-se aqui se justificar pelo facto de que se calhar as crianças ficam fora porque se quer proteger pela sala de aulas, né? Porque as crianças brincam como brincam, né? Portanto, também é uma forma de proteger o quadro, os instrumentos, como por exemplo, como é que chama aquilo? A caneta, né? Também uma forma de proteger a sala de aulas, não é? Portanto, há aqui duplo efeito positivo. Primeiro, as crianças vão esparecer. Segundo, as crianças não ficam na sala de aula a pintar as paredes, a gastar as canetas, né? Portanto, eu acho que é uma medida que tem um duplo sentido positivo. Ponto. Senhora Ministra, fala então como é que estão essas escolas. Está bem, se faz favor. Terceira coisa é que em Angola cada turma tem a sua sala própria e aqui é totalmente diferente. Tipo, eu posso ter aula de português numa sala e depois aula de ciências noutra. É um pouco confuso, mas depois vocês habituam-se. Quer dizer, as salas de aulas em Portugal, como ela está a comparar, estão adaptadas para cada aula. Existe uma sala para a aula de biologia, a sala está mesmo preparada para a aula de biologia, tem as imagens, os esqueletos, está tudo preparado para a aula de biologia. Tem a aula de informática, onde a sala é mesmo preparada para a aula de informática. Tem a aula de história, onde você entra na sala de aula, tem aí os mapas, o que e tal. A sala está preparada para a aula de história, para levar os estudantes ao passado, depois a fazer uma comparação ao presente, depois fazer uma perspectiva para o futuro. Depois tem a aula de física, a sala é adaptada à física. Aula de matemática, em que o quadro tem que ser maior de todos, porque a aula de matemática, porque os números têm que estar à vontade, né? Tanto um quadro maior, ou seja, cada sala de aula é adaptada à disciplina. Agora, nós não temos isso por quê? Porque as nossas escolas, portanto, são construídas submedidas. Né? Porque, também estou a falar para um país que ainda tem pessoas a estudarem embaixo da árvore, né? É complicado. Mas se nós queremos competir com os grandes, esse é o caminho. Uma aula, por exemplo, de astronomia, a sala tem que estar preparada para essa questão, para que o estudante possa mesmo mergulhar na sala e estar a viver todo esse aparato que envolve a disciplina, ok? Por isso é que muitas das vezes nos deixam, né, a nível dos rankings, não é? De produção científica também, porque a nossa formação é muito debilitada. Tá? É um desafio dos grandes para Angola, porque nós estamos ainda a enfrentar o problema da falta de salas de aulas, ok? E esse problema aqui é de quem já tem salas de aula, agora precisa de adaptar as salas conforme a disciplina. Portanto, nós ainda temos que corrigir o problema de base, que é dar as salas de aulas, aquelas salas de aulas em condições àquelas crianças que não têm acesso à formação, dar salas de aula àquelas crianças que não conseguiram matrículas, dar salas de aulas naquelas escolas que estão em péssimas condições. Portanto, aqui a senhora ministra tem três desafios para depois chegar neste desafio de dar as salas de aulas conforme a disciplina. Então, nós estamos muito atrasados. Desculpa dizer isso. Nós estamos muito atrasados com base à corrida à cadeira máxima da cadeia alimentar. Temos muito trabalho. Precisamos de levar muito a sério a coisa, dar a alma ao Ministério, dar a alma ao nosso trabalho, se nós quisermos estar ao nível dos grandes. Continuemos. Quarta coisa é que em Angola a gente chama sempre de professor e aqui eles chamam de setor. E eles só chamam de professor nas faculdades.
Ponto, isso já é uma questão de gíria, não é? Era uma gíria que pronto, nasceu há muitos anos em Portugal, né? As crianças chamarem de professor de store, e depois ficou, portanto, é uma gíria que tornou-se cultura. Mas é uma gíria que não ultrapassa, que não passa para a universidade, não passa para o mestrado, porque as crianças chamam store até o 12º ano, depois quando vão para a universidade já começam a chamar professor, porque essa cultura da abreviação, da gíria de store, não passou para o ensino superior. Portanto, é uma questão aqui já de gírias. Como assim também existe em Angola muitas gírias, né? Portanto, em Portugal também não foge a regra. Não é grave, é menos grave, os professores toleram, aceitam. Tanto por relação a Angola não há nada de grave. Até porque também em Angola há estudantes, há alunos que chamam store, né? Ou não? Diz-me aqui no comentário se eu estou errado. Continuemos. Mas aqui alguns deles são meio que rebeldes e, tipo, eles podem faltar às aulas e, tipo, alguns deles estão nem aí para a escola e em Angola isso não acontece, tipo, a gente não pode se armar em rebelde, tipo, os nossos pais iam nos dar com um pau das costas. Essa questão explica-se por várias razões. Primeiro, em Portugal, as crianças começam a ver que a formação formal não é o caminho, não é o único caminho para a prosperidade. Logo, essas crianças começam a deixar a formação formal como segundo plano, começam a investir, começam a prestar mais atenção nos seus talentos, a investirem mais nos seus talentos, começam a colocar a escola, a formação tradicional, de parte. Primeiro fator. Segundo fator, muitas crianças são filhos de imigrantes, que os pais começam a trabalhar às 5 da manhã e chegam a casa às 20, às vezes às 21. As crianças não têm a assistência dos pais. Essas crianças, tanto como. Porque a criança, para perceber o valor dos estudos da formação, alguém tem que lhe dizer. Algumas crianças, claramente, ponto, já nascem com este raio e, claro, já começam a crescer com vontade de aprender. Para outras crianças, para perceber o valor da formação, da educação, os pais têm de falar, os pais têm que estar presentes, elas têm de ver os pais a lerem, a estudarem, os pais a falarem, a fazer as tarefas com eles, ok? Em muitos casos, os pais não têm tempo para dar essa assistência aos filhos. Logo, os filhos vivem conforme não dão valor à formação. O terceiro fator podia ser também as influências, né? Em todas as escolas do mundo também existem grupos de crianças rebeldes que vão influenciando outras crianças a estes comportamentos menos agradáveis. Portanto, também há crianças que são frágeis, são desviadas pelos amigos, claramente acabam por ir adiando a escola, algumas depois acabam mesmo por desistir. Aliado àquela questão dos pais não terem tempo, depois claramente em todos os países vemos crianças a desistirem do sistema de ensino. Diferente da Angola, em que as crianças não têm salas de aulas, não têm escolas, não estão fora do sistema de ensino. Em Portugal, a formação das crianças é obrigatória, todas as crianças têm que estudar, obrigatório, mas muitas delas não querem ir para a escola, não vão para a escola, em função daquelas questões que eu disse a pedaço, ok? Portanto, a diferença que está aqui é, pá, eu tenho escola, mas não quero ir para a escola, eu não tenho escola, mas gostava imenso de ir para a escola, ok? Essa é a diferença, eu acho. Meu irmão, se gostaste desta análise, faz um like nesse vídeo, se inscreva no canal, contar contigo no próximo vídeo. Tamo juntos, que Deus nos abençoe. Mais importante, não esqueças de visitar o meu site, canumba.com, e também de visitar a minha página no Instagram, Celer Fosse Moda. Tamo juntos, até o próximo vídeo.